Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos finalizar a nossa disciplina nessas próximas aulas falando sobre máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Então, antes de tudo, eu gostaria de fazer um preâmbulo e falar um pouco sobre máquinas térmicas. O conceito de máquinas térmicas surgiu há muito tempo, tá? De maneira muito incipiente, obviamente, mas as máquinas térmicas, elas basicamente são aparelhos que são usados, aparelhos ou objetos, etc., máquinas, que são usados para transformar duas fontes de energia, tá? Duas formas de energia diferentes. Em geral, elas transformam calor em trabalho. E vejam que interessante. O primeiro conceito de máquina térmica, ele pressupõe que sejam dispositivos que transformem calor parcialmente em trabalho. Essa palavra parcialmente aqui ela é bem importante, tá? Vocês vão ver ainda nessa aula. Então, a princípio, o que é uma máquina térmica? Tá? Uma máquina térmica está representada aqui por esse círculo, tá? Então suponha que exista algo que eu chame de máquina térmica, que é esse círculo aqui, tá? Certo? Então, um exemplo de máquina térmica é o motor de um carro, o sistema que move uma locomotiva como essa. São qualquer sistema que utiliza o calor para realizar trabalho, ou seja, para realizar um movimento em um corpo, tá? Então, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que essa máquina térmica ela tem que funcionar em dois reservatórios de calor, tá? O primeiro é o calor da fonte quente, que é o calor que entra na máquina. Então, num carro, por exemplo, o calor da fonte quente ele é representado pelo motor do carro que está funcionando, certo? Então, o motor do carro ele está realizando a combustão interna, certo? Dos combustíveis e está aquecendo, e esse aquecimento também movimenta os pistões do motor do carro que fazem com que o carro se mova, certo? Então, o primeiro é o calor da fonte quente ou calor da fonte quente, certo? No livro vocês vão ver que é calor QH, né? Que é calor da heat, que significa quente, né? Só que, bom, a princípio, a primeira coisa que a gente quer de uma máquina térmica é que ela realize trabalho, certo? Então, o ideal seria que todo o calor gerado por essa máquina térmica fosse transformado em trabalho. Mas nós sabemos, da experiência prática, que se eu tiver um carro, por exemplo, quando eu ligo o carro, ele pouco tempo depois começa a aquecer, certo? E esse aquecimento, se você colocar a mão no capô do carro, por exemplo, você vai ver, você vai sentir o capô do carro quente. Por quê? Porque ele está perdendo calor para o ambiente. Então, existe nas máquinas térmicas um calor que é perdido para o ambiente, tá? Dependendo da máquina térmica e da complexidade do sistema, ou quanto que esse calor da fonte quente seja grande, é necessário o sistema de resfriamento desse sistema, tá? No carro, o carro é um exemplo deles, com resfriamento pelo sistema de resfriamento do carro, né? Pelo radiador, perdão, estava fugindo o nome. Então, existe um sistema de resfriamento que é o que a gente chama de calor da fonte fria,
ou calor da fonte fria. No livro, vocês vão ver que é representado por QC, né? Ou calor do cold, que significa fonte fria, né? Que significa frio, cold. Pois bem, então, nesse caso, existem alguns preceitos importantes das máquinas térmicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Pois bem, o exemplo que eu falei, né, de um motor, como é que ele funciona? Existem válvulas em que o combustível entra e o produto da queima sai, certo? Existem duas válvulas, a válvula de admissão e a válvula de exaustão, certo? E ao entrar o combustível, o que acontece? Esse combustível entra e acontece uma centelha, certo? Aqui na vela, que explode esse combustível, existe uma pequena explosão. Quando esse combustível explode, ele expande, certo? E ao expandir, você gira esse sistema de pistões, certo? Esse sistema girando, gira o virabrequim do carro, que passa o torque para as rodas. E as rodas assim se movimentam, certo? Então, após a explosão, esse combustível que é líquido vira gás, certo? Que são gases poluentes, e eles são excluídos pela válvula de exaustão, que é aberta depois, certo? É lógico que isso acontece muito rapidamente. Ora, quando você dirige um carro, você vê que tem um ponteirinho que aumenta a partir do momento que você pressiona o pedal do acelerador, certo? É o chamado RPM, ou rotações por minuto. Esse RPM significa que existiram, por exemplo, quando você liga o carro, ele já liga dizendo que tem 1000 RPMs. O que significa isso? Significa que o motor do carro girou, ou esse processo ocorreu 1000 vezes dentro do motor do carro, certo? Então é algo que é um aparelho da engenharia muito sofisticado, certo? Um motor de um carro, e é algo que é uma evolução muito grande das primeiras máquinas térmicas, que eram máquinas como essas, certo? Mas muito grande mesmo. Então esse é um primeiro detalhe, certo? Pois bem, então a princípio a gente pode também falar sobre o diagrama PV, certo? Que a gente já falou na aula passada, nas aulas passadas, né? De uma máquina de combustão interna no chamado ciclo Otto. Existem alguns ciclos, certo? Alguns motores a gasolina funcionam nesse chamado ciclo Otto. E como ocorre o ciclo Otto? A princípio, bom, o processo, vamos partir do ponto A, né? Então, no ponto A, o que acontece? O carro recebeu o calor da fonte quente, certo? Vamos partir do ponto B, perdão. No ponto B, o que acontece? O calor da fonte quente entra no sistema, porque o carro deu a partida, então começou o calor, né? E aí esse sistema aumenta a sua pressão, certo? Porque você aumentou o calor dentro do sistema, essa fase aqui, ó. Então você aumenta a pressão no sistema, certo? Quando você aumenta a pressão no sistema,
o que que acontece com o sistema? Ele realiza trabalho, certo? Então, ele vai do ponto C para o ponto D. Quando você aumentou, de novo, quando você aumentou a pressão, ele realizou o trabalho, tá? Porque a pressão é tão grande ali dentro que ele precisa expandir. Então, ele realiza trabalho, ele aumenta o seu volume, certo? Após aumentar o seu volume, o que que acontece? Ele precisa retirar esse calor do sistema. Então, ele perde o calor do sistema pela fonte fria que está aqui, certo? Então, ele diminui a sua pressão, certo? Em seguida, o que que acontece? O volume do sistema diminui, certo? O volume do sistema diminui. Por quê? Porque ele girou novamente, certo? Você teve a exaustão. Se você teve a exaustão, o volume do sistema diminuiu. A exaustão, o volume do sistema diminuiu, tá? E aí ele foi realizado um trabalho sobre o sistema, certo? E esse sistema cíclico é o que a gente chama de ciclo de Otto, certo? Existem outros ciclos que a gente vai falar depois, tá bom? No ciclo diesel, certo? Existe um sistema um pouquinho diferente. Então, uma coisa que eu queria que vocês fizessem já ao realizar o resumo dessa aula é pensar nas diferenças entre os diferentes ciclos que eu estou falando aqui, tá? As principais diferenças. No ciclo diesel, o momento em que o calor da fonte quente entra, já há uma expansão, certo? Já há uma variação do volume, uma pequena variação do volume. Essa é a principal diferença entre os ciclos, tá? Entre o ciclo Otto, que é de motores a gasolina, e o ciclo diesel. Já existe na ignição um aumento do volume, certo? E aí quando ele entrou o calor, ele precisa expandir, certo? Porque houve a explosão, e o restante do processo é semelhante ao ciclo Otto que eu já falei, certo? Existem também, deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Existem também os refrigeradores. Os refrigeradores, eles são sistemas semelhantes às máquinas térmicas, mas eles fazem o processo inverso, certo? Eles realizam trabalho, certo? Então, como refrigerador, vamos pensar numa geladeira ou num ar-condicionado, por exemplo. Esse sistema realiza trabalho, então é lá no sistema que ocorre, que tem um compressor, etc. Tem todo um sistema complexo dentro de um refrigerador. Mas, resumindo, ele realiza trabalho e no momento em que ele realiza trabalho, ele retira calor do sistema do refrigerador, certo? Ele retira calor do refrigerador. Ao retirar calor do refrigerador, ele joga o calor para uma fonte quente, certo? Que é, nesse caso, a fonte externa. Então, é por isso que sempre que você tem uma geladeira, um ar-condicionado, etc., você tem no ambiente interno uma temperatura mais fria e no ambiente externo uma temperatura mais quente, porque está retirando o calor. Na verdade, assim, a gente tende a pensar que um refrigerador, um ar-condicionado, está jogando frio dentro do ambiente, mas na verdade, no processo físico, não é isso que ocorre. Ele não joga frio dentro do ambiente, na verdade, ele retira calor dentro do ambiente, certo? Então, esse é um ponto importante, tá bom? Pois bem, então, aqui são detalhamentos do funcionamento dos refrigeradores, mas para fechar a aula de hoje, eu queria falar sobre a eficiência de uma máquina térmica, tá? Que é um slide que eu não sei porque não está aqui. A eficiência de uma máquina térmica.
Então, a eficiência de uma máquina térmica é calculada pela seguinte expressão, certo? É a letrinha E, que vale da máquina térmica, tá? Não estou falando de refrigerador. Refrigerador é algo análogo. Que é a eficiência da máquina térmica, vale o trabalho realizado dividido pelo calor da fonte quente, certo? Lembrem lá da máquina térmica que você tem máquina térmica, deixa eu voltar aqui. Lá de cima, né? Vamos voltar aqui para nossa figurinha. Existe uma máquina térmica, certo? E essa máquina térmica recebe um calor da fonte quente e realiza trabalho, certo? O que eu quero? Que todo o calor da fonte quente vire trabalho, certo? Então, essa é a minha máquina, seria a minha máquina de 100%. Então, se a eficiência da máquina térmica é o calor da fonte quente, perdão, é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, certo? A princípio, se eu realizar um trabalho de 1000 joules, eu realizei um calor da fonte quente, eu cedi um calor da fonte quente para a minha máquina térmica de 1000 joules, eu teria uma eficiência de 100%. Certo? Uma outra forma de calcular isso um detalhe importante, tá? Bem importante antes da gente falar isso. A princípio, vocês lembram da primeira lei da termodinâmica, tá? Deixa eu colocar isso aqui um pouco para cá. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui. Vocês lembram da primeira lei da termodinâmica, certo? A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, certo? Só que numa máquina térmica existe um processo cíclico, ou seja, o sistema começa em um ponto qualquer, certo? Vamos dizer que ele começa no ponto B. Ele faz toda essa volta, todo esse processo, e ele volta para o ponto B. Se ele volta para o ponto B, a variação da energia interna é igual a zero, certo? Porque a energia interna só depende da temperatura, a gente falou sobre isso na aula passada. Pois bem, então se a variação da energia interna é igual a zero, o trabalho é igual ao calor, certo? Certo? Então, o trabalho nesse caso vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Certo? Então, existem duas formas de calcular a eficiência de uma máquina térmica. É o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, mas o trabalho vale calor da fonte quente menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, ou 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, certo? Então existem essas duas formas de se calcular a eficiência de uma máquina térmica. Professor, por que o senhor voltou para falar sobre a eficiência de uma máquina térmica antes de falar sobre a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica, meus caros, a outra forma é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Ela diz que é impossível que um sistema mecânico realize um trabalho a partir de uma máquina térmica com um rendimento de 100%, certo? Então, uma forma de conceituar a segunda lei da termodinâmica diz: é impossível para qualquer sistema passar por um processo que absorve calor de um reservatório a uma dada temperatura e o converte completamente em trabalho, de modo que o sistema termine em um estado idêntico ao inicial. Ou seja,
não existe máquina térmica com rendimento de 100%, certo? Para que existisse máquina térmica com rendimento de 100%, a princípio não deveria existir calor da fonte fria, certo? Então, se o calor da fonte fria for zero, essa é uma forma de obter na equação uma máquina térmica com rendimento 100%, certo? Então, essa segunda lei da termodinâmica, bom, existem alguns ciclos que buscam um sistema com rendimento mais otimizado possível, mas, de novo, não existe sistema que realize trabalho a partir de uma fonte de calor que tenha rendimento 100%, certo? Então, bom, é isso aqui, né? Essa é a ilustração. Então, a princípio o que a gente gostaria que tivesse era calor da fonte quente fosse transformado 100% em trabalho, mas isso não acontece. Sempre tem que ter a fonte fria aqui, certo? Tá bom, gente? Então, acho que por essa aula é só, já está ficando muito extensa. Na próxima aula eu vou falar sobre ciclo de Carnot e entropia, tá? E a gente finaliza o capítulo. Então, obrigado pela atenção de sempre, até a próxima.